Eu lembro de dois momentos marcantes na minha vida em relação a avanços tecnológicos, que foi a primeira vez que eu usei a internet de escada, em 1994, ali no início do ano, que eu vi a primeira página da internet, eu fiquei completamente abismado. E a segunda vez foi quando eu vi a apresentação do Steve Jobs mostrando o iPhone pela primeira vez ao mundo. E ali eu senti que tinha alguma coisa de diferente, só não sabia que ia ser um fenômeno que revolucionou completamente o mundo com todos os smartphones, né? E exatamente o dispositivo que eu estou usando na minha mão agora para gravar esse podcast, ou seja, ele faz parte da vida de absolutamente todo mundo. Provavelmente você está ouvindo por ele. Mas esses momentos são raros e você tem aí poucas vezes na sua vida você vai ver um avanço tecnológico significativo que vai mudar completamente a história da humanidade, e me parece que esse momento chegou novamente com a invenção do ChatGPT. Eu quero explicar para você não somente a parte tecnológica, que é uma das minhas paixões também, mas também como isso afeta radicalmente a macroeconomia. Meu nome é Renan Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia, também em tecnologia, e repassando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta me procurar pelo nome Renan Adorno. Então, talvez você tenha ouvido falar de um site, alguma inteligência artificial chamada de ChatGPT, né? E entrou na mídia muitas vezes. Talvez você já tenha usado, talvez você não tenha. Mas eu vou só contextualizar um pouquinho de por que isso é tão radical assim. E contar um pouquinho da minha experiência pessoal, e talvez você possa fazer seus próprios testes, e também o que isso significa. A gente pode filosofar um pouco, mas a grande verdade é que nem eu consigo dizer, ninguém consegue dizer exatamente quais serão as implicações, mas a gente só sabe que vai ser uma coisa que vai mudar as nossas vidas para sempre, principalmente depois da minha experiência própria. Depois você pode colocar nos comentários aí como é que foi a sua, se foi a primeira vez, se você já usou, etc. Me fala nos comentários, que vai ser um prazer poder ver um pouco da sua experiência. Mas vamos lá. Para quem não sabe, o ChatGPT ele foi um instrumento baseado em inteligência artificial criado por uma empresa chamada OpenAI, que em princípio é para ser uma empresa não lucrativa, com fins não lucrativos, etc., para poder desenvolver uma inteligência artificial que pudesse praticamente ser como se fosse um Google mais inteligente, onde você pode falar exatamente o que você quer, o que você quiser saber, baseado no conhecimento de tudo que já foi escrito na internet, ou de todo o conhecimento buscável na internet, mas colocando isso de uma maneira completamente orgânica, com uma linguagem humana, fazendo com que você tenha a sensação de que de fato tem um atendente humano do outro lado te dando exatamente o que você quer, de uma forma mastigada. Eu vou ser muito sincero que os primeiros testes que eu fiz, eles foram, apesar de simplórios, mas eu senti uma resposta tão natural que foi uma experiência assustadora, né? Uma coisa, essa é a única palavra que eu posso realmente colocar para o nível de surpresa que eu tive, baseado na capacidade que esse sistema tem de dar respostas orgânicas, humanas, naturais, como você gostaria que o Google pudesse te dar. E acabou que hoje, depois de 2 meses, quase 2 meses que eu venho usando essa ferramenta, e até em versões diferentes, eu quero falar sobre elas aqui, discutir um pouco mais profundamente. Você sente um encaixe de ferramentas que nunca mais vão fazer você trabalhar da forma que você trabalha hoje. Então eu vou dar alguns exemplos, né? Você pode começar com perguntas simples, onde você pergunta simplesmente a distância de um lugar para outro, mas isso qualquer Siri ou Google Assistant, né? O próprio Google vai te dar esse tipo de resposta, né? O próprio Google já vem fazendo isso para que ele te dê respostas fora de sites, porque o que o Google faz hoje é te dar links praticamente, né? Que dão mais ou menos aí o match do que você está querendo buscar, aí você mesmo vai lá, entra na página e vê se é aquilo que você quer, e aí quanto mais relevante o link, mais ele vai mostrando na parte de cima da primeira página do Google. Só que o ChatGPT, ele cria uma mudança radical, ele faz com que
supercomputadores consigam indexar, o que a gente chama de colocar no seu banco de dados, todas as linguagens naturais de praticamente tudo que foi falado na humanidade, em todos os fóruns, todos os documentos acadêmicos, em tudo quanto é coisa feito na internet. Ou seja, exige um ultraprocessamento de supercomputadores. Inclusive, um dos grandes gargalos na inteligência artificial é a capacidade de processamento de hardware, que realmente ela só é possível ser feita dessa forma se você tiver uma quantidade imensa de processamento físico, né, de superprocessadores que trabalham em rede, juntando os seus processamentos, né, fazendo com que nós tenhamos um super cérebro ao redor do mundo, para que você consiga ter o nível de resposta que esse site te solta. Então você só vai conseguir realmente entender o que eu estou falando a partir do momento que você fizer as primeiras buscas. Mas eu vou te dar exemplos, né? Esse aqui foi uma pergunta muito simples de eu perguntar qual que é a distância entre Manaus e Belém. Isso é simples, você consegue achar facilmente em qualquer lugar ou no site. Agora, uma outra coisa é você pedir para uma carta ser escrita para um primo seu que você não vê há 7 anos, chamado Carlos, e ele simplesmente fala com uma linguagem um pouco mais romântica de um primo que não vê há muito tempo e cria uma forma específica de você escrever aquele texto, e você falar de coisas que você viu, etc., e mandar essa carta em 4 parágrafos, e você literalmente ver essa carta sendo escrita com todos os detalhes. É assustador. Você pode pedir para ele escrever um poema de um astronauta que foi para Marte pela primeira vez e tem saudades do planeta Terra, fazendo rimas, etc. E aí ele literalmente solta isso. Então você consegue realmente te dar a impressão de que é um ser humano criativo, trabalhando 24 horas por dia. E não para por aí, porque ele é acessível a todos os tipos de campos, né? Você pode estar no campo do direito, você pode estar no campo médico, onde você tem respostas, né? Apesar dele falar que ele não é um médico em si, mas são as respostas que são dadas, etc., num texto que literalmente te dá exatamente o que você quer, dá a impressão de que ele praticamente não erra, né? Então é realmente assustador o que ele consegue fazer. E pessoalmente, no meu próprio trabalho, eu vim usando, por exemplo, uma fórmula de Excel que eu estava tentando quebrar a cabeça para poder achar a resposta, e eu vi que tinha algum erro e perguntei para o ChatGPT, olha, eu estou tentando fazer isso para fazer aquilo, e coloquei uma fórmula X que não está funcionando, e eu coloquei isso. O que você acha que pode ser o problema? E ele literalmente me deu todos os motivos imagináveis de o porquê que aquela fórmula do Excel não estava funcionando, baseado na leitura de uma célula que estava no formato errado. O problema não era nem a fórmula. E ele identificou que o meu problema não era necessariamente a fórmula, mas de onde a fórmula se alimentava. Ou seja, uma coisa que nem o próprio Excel, nem a própria ajuda de agentes ao vivo da Microsoft poderiam ter me ajudado a resolver esse problema, e o ChatGPT conseguiu. Ou seja, é realmente uma coisa assustadora. Você pode pedir para o ChatGPT ler um artigo e fazer um resumo para você em 2 parágrafos. Você pode pedir para ele fazer até a estrutura desse próprio podcast que eu estou falando com você, para que ele mantenha uma certa duração. É impressionante. Mais impressionante ainda é o fato dele poder responder algo baseado no contexto. Então, digamos que eu peça para ele fazer uma carta falando X ou Y, mas a carta que ele faz, apesar de ser muito boa, eu gostaria que incluísse alguns outros detalhes nessa carta. E eu posso falar sobre o que ele acabou de fazer. Olha, eu gostei da carta que você fez, mas agora eu gostaria que você incluísse esse detalhe e falasse um pouquinho menos daquele outro detalhe. E aí lá vem o ChatGPT já entendendo o contexto do histórico da nossa conversa e fazendo uma segunda versão melhor dessa carta. É uma coisa simplesmente absurda. Então eu recomendo que você teste, né? Você pode entrar ali tem um site, ou procura no próprio Google ChatGPT, que acho que provavelmente vai ser a última vez que você vai ter usado o Google na sua vida. Eu vou ser bastante sincero, faz aproximadamente 1 mês e meio que eu não entro no Google para buscar absolutamente nada, porque o ChatGPT acaba resolvendo várias das coisas. É nesse nível de inovação. Mas não para por aí, porque o momento em que o ChatGPT explodiu, que aqui é conhecido como ChatGPT, né? Ele estava na versão 3.5.
E aí nós tivemos o lançamento do ChatGPT-4, a versão 4 dele. E aí você pode falar, pô, saiu do 3.5, do 4, deve ser um pouco melhor. Mas, na verdade, o grau de melhoria de uma coisa que já era assustadora ficou 1000 vezes mais assustador. É isso que assim, é incrível. É como se... Finge que eu acabei de ver, em 2007, o Steve Jobs lançar o primeiro iPhone original, né, e você fica chocado, porque naquele momento só existia BlackBerry, né, teclados físicos, aqueles tecladinhos pequenininhos que tinha no Nokia, e o mundo era daquele jeito. De repente vem alguém e lança o iPhone. Mas aí, 2 meses depois que você está completamente maluco pelo iPhone, antes mesmo de lançar o primeiro telefone, chega alguém com iPhone 14 Pro Max de 1 tera e coloca ele na sua mão. É um salto absurdo, é um salto gigantesco. Então imagina você passar por isso, é exatamente o nível de absurdo, de progresso que é entre o ChatGPT 3.5 e o ChatGPT 4. Por quê? Porque basicamente um algoritmo que tinha uma capacidade de processamento, que é a unidade de medida deles que eles chamam de 100 bilhões de parâmetros, acredito que seja mais ou menos isso, eu não lembro dos números exatos, saiu de, 150 bilhões de parâmetros, que já é uma coisa absurda. Ele subiu no GPT-4 para praticamente 100 trilhões de parâmetros. Então, assim, é uma melhoria, de 550 vezes, uma coisa completamente insana, e você sente, apesar de poucas pessoas terem acesso hoje, você tem uma versão paga de $20 que te dá um acesso limitado ao GPT-4, e você só pode fazer alguns pedidos a cada 3 horas, ele está sendo extremamente limitado, porque exige um poder computacional muito maior do que o 3.5, mas a diferença nas respostas é da água para o vinho, e é até difícil você querer botar defeito no ChatGPT 3.5, porque o 4 literalmente passa de qualquer limite da razoabilidade. Quando eu usei pela primeira vez, eu literalmente tive a impressão de que uma coisa impossível estava sendo materializada na minha frente. É esse tipo de choque que eu tive ao usar. Então eu recomendo fortemente você experimentar, tenta entrar, porque ele vai realmente mudar a sua concepção. A gente para de se adaptar à tecnologia e a tecnologia adapta a você. Você pode literalmente perguntar qualquer coisa, ok? Então, por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque a partir do momento que eu usei essa ferramenta na minha experiência pessoal para várias coisas que eu nunca imaginava poder usar, que me economizaram horas do meu dia, literalmente, eu percebi que o ChatGPT seria uma máquina do tempo. Literalmente uma máquina do tempo, porque uma das ferramentas que mais se busca, que é a tecnologia, você tem o melhor smartphone, laptops, tablets, né, iPads, iPhones, etc, Android, tudo quanto é tipo de coisa, Smart TV, projetores, carros inteligentes, Apple CarPlay, todas essas coisas. O objetivo é você ter uma produtividade maior, você encontrar informações, mas realmente quando você usa, principalmente a Siri, né, que pessoalmente eu acho extremamente limitada em relação a outros assistentes virtuais, como o Google Assistant, que estão anos-luz à frente, mas todos eles foram completamente obliterados, digamos assim, quando você compara com o poder de processamento do ChatGPT-4. Você literalmente tem um novo assistente nas suas mãos que faz com que você consiga obter respostas que te demoraria horas para você fuçar de site em site no Google para você tentar encontrar o que você está querendo, e aqui você faz isso em segundos, basicamente. Isso é chocante. Então eu vi um aumento de produtividade brutal. Agora, isso sou eu. E se a gente fizer uma multiplicação na economia? O que vai acontecer com pessoas que hoje são produtores de conteúdo, né, onde você gasta um tempo danado fazendo uma sessão de brainstorming, mas você pode perguntar para o ChatGPT, me dê 10 ideias de tópicos para poder falar em algo sobre macroeconomia, por exemplo. E ele imediatamente pega esses assuntos, mas ele não é uma resposta de Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu posso mandar ele regenerar a mesma pergunta, uma resposta diferente à mesma pergunta, e ele vai me gerar uma coisa completamente diferente. Então cada resposta é única, como se fosse um ser humano, onde você pergunta para ele uma
mesma coisa, ele vai te dar várias versões da mesma resposta, ou versões diferentes, ou itens diferentes de coisas que ele vai lembrar naquele momento, mas com uma inteligência de bilhões de cérebros ao mesmo tempo. É uma coisa simplesmente insana. Eu não consigo descrever, a não ser que você mesmo possa ter essa experiência. Mas aí, agora vamos falar do tema macroeconômico. Então, quando você percebe o poder dessa ferramenta, muitas pessoas, muitas empresas já se adiantaram, viram o seu potencial. Microsoft fez um investimento milionário já para introduzir APIs que são praticamente um link para você usar o ChatGPT dentro de outros aplicativos, simplesmente pegando no banco de dados, sem precisar entrar no site deles para isso, e integrar a ferramentas existentes, como o motor de buscas dele chamado Bing. E ele lançou usando já o ChatGPT 4 dentro dele, usando o seu poder por ser investidor como a Microsoft. Para ter ali uma vantagem competitiva e literalmente passar por cima do Google. Porque a partir de agora, o Google está num grande perigo, inclusive ele correu atrás disso, né, lançando o seu próprio assistente, talvez tenha sido empurrado para isso, para poder lançar, não fez tanto sucesso assim. E o ChatGPT, por enquanto, é o que realmente está liderando. Então nós estamos numa corrida que é literalmente o velho oeste. Você está populando novas ferramentas que você não tem a menor ideia do que vai acontecer a partir de agora. Principalmente quando o ChatGPT 4, por exemplo, também tem capacidade para ler imagens. Então imagina, houve uma demonstração onde a pessoa pegou um guardanapo e ela desenhou a caneta, um site qualquer de piada, numa estrutura desenhada ali, a caneta ali na hora, e bateu a foto, mandou pro ChatGPT e falou: produza um site que se pareça com o que eu desenhei no guardanapo. E em menos de 2 minutos, o código-fonte do site estava desenhado. Eu nunca vi isso na minha vida. É algo que você deveria chocar qualquer pessoa que vê uma demonstração dessa ao vivo. Você pode procurar no YouTube, inclusive eles fizeram essa demonstração ao vivo e é absolutamente chocante. Agora, o que isso acarreta na macroeconomia? E aí que eu quero te falar sobre a parte de deflação, a boa deflação, a deflação que é criada pela inovação tecnológica. Então eu vou te dar um exemplo. Todo mundo se lembra, ou talvez não, talvez você seja muito novo, mas todo mundo se lembra que antigamente as TVs eram de tubo, né? Era uma TV mais larga, né? Uma TV mais profunda, não eram essas telas planas que nós temos hoje dentro das nossas casas. Mas aí, quando foi lançada a primeira TV, acredito que tenha sido de plasma, que era uma TV tela plana, que não tinha um tubo atrás, todos ficaram absolutamente chocados. Porém, ninguém tinha acesso a ela, porque era uma TV de praticamente $50 mil. Ou seja, você precisa embutir todo o custo de pesquisa e desenvolvimento nas suas primeiras unidades. Ao longo do tempo, você vai fazendo com que ela seja mais acessível, porque você consegue conquistar o que a gente chama de economia de escala. Você tem processos cada vez mais eficientes para produzir aquela televisão e você tem um canal de distribuição cada vez melhor para você transportar mais TVs por um custo cada vez menor, fazendo com que hoje qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas, tenham acesso, principalmente na classe média ou até pessoas de renda mais baixa, tenham acesso a uma TV de plasma. Isso não seria possível se não fosse um processo deflacionário, onde os custos de produção na economia real de fato caem. É diferente do que eu vim falando em vários outros capítulos sobre a deflação monetária, que essa sim é uma deflação ruim, porque você tem uma falta de dinheiro no mercado e as pessoas estão batalhando, vendendo seus produtos e serviços por uma quantidade cada vez menor daquelas unidades que estão circulando ainda, porque todos estão prendendo ela na economia. Isso não tem nada a ver com produção real, isso não tem nada a ver com capacidade fabril, isso não tem nada a ver com inovação. Agora, a inovação de fato cria um processo deflacionário de produção em escala. E aí você percebe que ao aumentar a produtividade de um determinado profissional, você aumenta a quantidade de produtos feitos, você aumenta
você aumenta a velocidade na qual a própria inovação acontece, porque a partir de agora você tem alguém para conversar, fazer uma sessão de brainstorming, chegar com ideias que você não necessariamente teria naquele momento. Você consegue criar uma formatação de texto para um advogado ter uma correção muito melhor do que o Word vai fazer na sua gramática e ortografia antes de você fazer uma revisão, se aquele texto está bom para ser enviado por e-mail. Você vai ter programadores que vão demorar 1000 vezes menos para encontrar um erro dentro do código-fonte do seu software antes de lançar um aplicativo na App Store ou no Google Play. Ou seja, você tem uma máquina do tempo que vai fazer um fator de 100, 1000 vezes de produtividade para o mesmo profissional. Então isso é realmente uma coisa que a gente não tem a menor ideia do que isso vai causar na economia, mas uma coisa eu tenho certeza, esse processo é deflacionário, de uma forma benéfica, certo? E eu não consigo ter a menor ideia do impacto que isso vai criar a partir de agora, principalmente com todos os programas que vão trabalhar em cima do ChatGPT, que já vão fazer de forma automática. Ou seja, vai ter um mundo onde literalmente as pessoas que não vão usar essa ferramenta estarão para trás do que aquelas pessoas que vão usar essa ferramenta. Da mesma forma que hoje as pessoas trabalham com smartphone e você perde muito mais em produtividade se você não tiver um smartphone. E antigamente quem não tinha um carro, né, ficava para trás em relação a quem tinha um carro e assim por diante. Então a tecnologia realmente mudou drasticamente a produtividade das pessoas e é uma máquina do tempo, te economiza tempo. Agora, fica aquela questão, que a gente pode até falar da parte, digamos assim, filosófica da situação. Muitos, apesar dela ser maravilhosa, e não tem mais volta, porque isso vai se desenvolver cada vez mais, chega a ser assustador o que isso pode acarretar, porque tecnicamente você poderia perguntar para o próprio ChatGPT, né, coisas que vão fazer empregos serem substituídos ou não. Então existe muito esse debate de qual que vai ser o objetivo, né? Porque a partir daqui, o que eu prefiro? Ter um assistente que não trabalha tão bem e as ideias que ele vai me gerando para campanhas de marketing não são assim tão boas e eu fico cobrando ele está sempre me mandando atrasado e eu tenho que pedir para ele fazer a revisão? Ou eu mesmo posso chegar e falar, ChatGPT, faz uma campanha assim, assim, assado, de um produto assim, quero lançar ele em 3 mercados, os pontos positivos são esses e eu gostaria que você fizesse uma coisa criativa, que falasse principalmente dessa parte, para atrair o público, sei lá, de loiros da Dinamarca e o outro público de japoneses, e gostaria que você adaptasse essa linguagem para cada uma das culturas, baseado nas coisas que vêm ocorrendo, sem ofender nenhuma dessas culturas, e claro, gostaria que você criasse o texto não somente em inglês, mas também em sueco e japonês. E esse input, o ChatGPT vai lançar para você todas as campanhas. Algo que seria completamente impossível você colocar no Google, você consegue fazer no ChatGPT. Isso que choca muito. E aí você pode também usar o argumento de dizer a seguinte coisa, não, na verdade, você vai continuar precisando do ser humano para fazer aquilo, porque a qualidade do output, ou seja, do resultado que o ChatGPT vai te dar, ele depende da qualidade do input, ou seja, o que eu vou pedir para o ChatGPT fazer para mim como tarefa. Então, quanto melhor for a qualidade da minha pergunta ou do que eu quiser, quanto mais detalhes eu puder dar, melhor vai ser a qualidade do que ele vai me entregar, certo? Então, muitos podem dizer que não, isso na verdade vai ajudar você ter um funcionário que vai ser muito mais produtivo, ele vai travar menos. Imagina, eu quero escrever um livro, eu sou um autor, mas eu fico travado porque a minha folha fica completamente em branco, mas a partir de agora eu posso ter vários tipos de introdução, onde eu dou mais ou menos a ideia que eu quero, mal escrito, sem nem me preocupar com pontuação ou vírgula, e o ChatGPT já começa a fazer um texto profissional baseado na minha própria forma de escrever ou na forma que eu gostaria, e ele vai se tornar agora um funcionário meu gratuito ali, que eu tenho à disposição 24 horas por dia e que vai fazer com que o meu livro, que demorasse 3 meses, pode ser escrito em literalmente 1 semana, e eu posso inclusive encontrar onde publicar e como fazer instruções de como lançar o meu próprio e-book, apesar de que eu não tenho nenhuma experiência, nunca lancei um e-book na vida, mas eu posso perguntar para o ChatGPT como fazer isso. É literalmente revolucionário. Então você vai começar a sentir cada vez mais os impactos. Muitos já começaram
haver oportunidades e monetizar em cima disso. Outras indústrias já não vão conseguir mais se sustentar baseado nisso. Vou dar um exemplo. Você teve um site que pagava freelancers para fazer textos de copywriting, ou seja, qualquer pessoa poderia ganhar por peça escrita. E aí, obviamente, que você teve um determinado momento que houve uma arbitragem, literalmente uma oportunidade de arbitragem, que a gente sabe que não dura muito tempo, onde pessoas começaram a usar o ChatGPT e começaram a ganhar basicamente $1.000 em menos de uma semana, simplesmente entregando uma série de textos que seria impossível um ser humano fazer naquele tempo. E aí aquela empresa viu que aumentou muito a qualidade dos textos numa questão de minutos, e ela viu que ela ia ter que pagar um valor muito maior do que ela estava disposta, e acabou vendo o seu modelo de negócios ruir em menos de 48 horas. Então a tecnologia muda de uma forma tão radical que você mesmo não consegue nem entender a onda que já passou por cima de você. Então, isso multiplicado de forma exponencial, na verdade, dentro de uma macroeconomia, vai com certeza afetar uma série de coisas, apesar de não ser uma distribuição física de produtos e serviços, mas hoje você tem a capacidade de, praticamente a custo marginal zero de distribuição, de você fazer uma distribuição eletrônica de conteúdo ou de produtos ou de aplicativos. Inclusive teve um exemplo de uma pessoa no Twitter que mostrou cada um dos passos que ela fez sem ser programadora para pedir para o ChatGPT criar uma linha de código de um aplicativo que faça Y, X, Z e que ela pudesse ela mesma depois fazer a linha de código e virar de fato um aplicativo que foi lançado uma semana depois na App Store. Isso é uma coisa insana, é uma coisa que eu achava que fosse ser impossível. Você precisa de um programador para fazer isso. Será que eles foram substituídos? Talvez sim, talvez não. Ninguém sabe exatamente. Muitas pessoas têm medo da tecnologia quando ela é lançada no início, mas as coisas vão sendo cada vez mais claras no futuro, de que na verdade o ser humano ele vai sendo usado para aquilo que ele veio realmente fazer na Terra, né? Talvez uma parte mais criativa, a parte humana, que eu acredito que a inteligência artificial nunca vai substituir, mas as possibilidades, isso aqui é realmente só o começo. Já existem vídeos artificiais sendo criados, fotos que você pode criar baseado numa descrição qualquer, como no Midjourney, né? Que é como se fosse um chat GPT para gerar imagens baseado numa descrição qualquer. Posso falar um gato japonês amarelo tocando saxofone numa praia italiana, e ele cria para você uma imagem mostrando exatamente o tal gato, mas essa imagem nunca existiu, ela foi gerada por inteligência artificial. Então isso está sendo cada vez mais usado e vai permitir com que a criação de conteúdo seja uma coisa exponencial, nunca antes vista. Agora, é claro que você precisa entender que o efeito deflacionário ele vai contrabalancear talvez muitos dos problemas que nós vejamos na economia, né? Da mesma forma que uma pandemia acabou fechando muitas pessoas em casa, muitas pessoas viram a oportunidade de trabalhar de casa. E aí você tem inovação, o Zoom explodiu, as pessoas aprenderam a usar o trabalho remoto e viram novas formas de fazer o seu trabalho. Da mesma forma, muitas pessoas vão acabar se vendo deslocadas nessa nova economia, e aí acredito eu que muitas delas vão ver novas oportunidades de coisas ou empregos ou formas de utilizar a tecnologia que antigamente não eram possíveis porque essa tecnologia não existia. Afinal de contas, você não pode esperar ser um motorista de Uber em 1935, sendo que você mal tinha o automóvel disponível, não tinha internet, não tinha smartphone, mas a partir do momento que todas essas invenções estão ali ao mesmo tempo disponíveis, você consegue criar as próximas empresas do futuro. Então eu acho que é uma discussão fascinante, seria interessante ter até a sua opinião aqui nos comentários para saber um pouquinho do que você acha, se você já teve uma experiência, como foi a sua experiência, para a gente poder ver os impactos que isso vai causar, porque por um lado a gente pode até ter uma deflação monetária, né, que é muito ruim, mas que pode ser compensado por uma deflação
de aumento de produtividade. Então isso acaba criando uma boa notícia em uma economia que está prestes a ter uma recessão e criar nichos que antigamente não existam. E aí você tem outra macro contracorrente que a gente não contava antes, mas que é muito bem-vinda, porque inovação realmente é uma coisa extremamente surpreendente, que ela vem de onde você não espera e obviamente que ela tem um impacto que adiciona mais ainda nessa complexidade que nós temos da macroeconomia, mas ao mesmo tempo que aumenta cada vez mais o seu fascínio.